Foram vários os pedidos para que esse vídeo, postado em abril de 2021, fosse atualizado. E como a Supercopa e a Recopa já foram concluídas, com seus campeões devidamente conhecidos, chegou o tão esperado momento. Mas antes é preciso deixar algumas coisas explicadas, já que muita gente costuma cobrar títulos que não se enquadram nesse ranking, como competições amigáveis e amistosas. E podemos citar como exemplo aqueles torneios de verão disputados na Europa, como Teresa Herrera, Ramon de Carranza e Torneio de Paris. Pequena Taça do Mundo também não é competição oficial, e sim amistosa, então esses campeonatos não serão mencionados no vídeo. Apenas competições com carimbo da CBD, CBF, FIFA e Conmebol, que no passado organizou diversos campeonatos em parceria com outras confederações, serão mencionados. Títulos de divisão de acesso como Série B, C ou D também ficarão de fora. Entendido e interpretado? Vamos ao vídeo, mas antes de tudo, deixe o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Primeiro de tudo, vamos falar daqueles clubes que possuem um título relevante, seja ele nacional ou internacional, em sua sala de troféus, e o único título do Coritiba é o Campeonato Brasileiro de 1985 ganho sobre o Bangu. A Copa do Brasil de 91 do Criciúma foi ganha em final sobre o Grêmio, e o curioso é que na época o Tigre estava na segunda divisão. A Copa do Brasil do Juventude de 99 foi ganha em pleno Maracanã sobre o Botafogo. O Paysandu venceu a Copa dos Campeões Regionais de 2002 sobre o Cruzeiro, e com isso jogou a Libertadores de 2003. A Chapecoense venceu a Copa Sul-Americana de 2016, em um episódio triste e que jamais será esquecido em nosso futebol. O Guarani, em 1978, foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras. O Santo André ganhou a Copa do Brasil de 2004 em pleno Maracanã sobre o Flamengo. Em 2005 foi a vez do Paulista de Jundiaí ganhar a Copa do Brasil sobre o Fluminense. E o América do Rio, em 1982, venceu o Torneio dos Campeões da CBF em final sobre o Guarani de Campinas. Com 2 títulos aparece o Bahia, e ambas as conquistas são do Campeonato Brasileiro. Em 1959, ainda na era Taça Brasil, quando venceu o Santos de Pelé, e em 1988, quando superou na final o Internacional. O também nordestino Sport também possui 2 títulos nacionais em sua sala de troféus. O do polêmico Campeonato Brasileiro de 1987, ganho sobre o Guarani, e o da Copa do Brasil de 2008, ganho sobre o Corinthians. Embora seja um time tradicional, com status de gigante do nosso futebol, o Botafogo não possui muitos títulos de expressão, tendo apenas 2 campeonatos brasileiros, ganhos em 1968 sobre o Fortaleza e em 1995 sobre o Santos, e uma Copa Conmebol em 1993, ganha nos pênaltis sobre o Peñarol. Eu costumo falar que o Atlético Paranaense é um dos clubes que mais cresceram no século XXI em nosso futebol. Isso porque está sempre brigando por alguma Copa, seja ela nacional ou continental. O Furacão, bastante difícil de ser batido na Arena da Baixada, possui atualmente 6 títulos relevantes, sendo 3 nacionais e 3 internacionais. Os nacionais são a Seletiva da Libertadores de 1999, ganha em final sobre o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro de 2001, ganho sobre o São Caetano, e a Copa do Brasil de 2019, ganha sobre o Internacional. Os internacionais são 2 Copas Sul-Americanas, ganhas em 2018 sobre o Júnior Barranquilla da Colômbia e em 2021 sobre o Bragantino, e a Levain Cup, antiga Copa Suruga, ganha em 2019 sobre o Shannon Bellmare do Japão. O Fluminense, assim como o Atlético Paranaense, também possui 6 títulos relevantes, e o maior e mais importante deles, segundo o clube e seus torcedores, é a Copa Rio Internacional de 1952, que tem peso mundial. São 4 títulos do Campeonato Brasileiro, ganhos em 1970, quando foi disputado no formato quadrangular final, 1984, ganhos sobre o Vasco, e em 2010 e em 2012, já no sistema de pontos corridos. Da Copa do Brasil, o Fluminense possui um título, ganho em 2007 sobre o Figueirense. O Vasco, que não vive dos seus melhores momentos nos últimos anos, vindo inclusive da Série B, possui 9 títulos relevantes oficiais em sua sala de troféus, sendo a maioria de caráter nacional. São 4 do Campeonato Brasileiro, ganhos em 1974 sobre o Cruzeiro, em 89 sobre o São Paulo, em 97 sobre o Palmeiras e em 2000 sobre o São Caetano. A única Copa do Brasil em 2011 foi vencida sobre o Coritiba. Os internacionais são um Sul-Americano de Clubes em 1948 disputado em pontos corridos, a Mercosul de 2000 ganha sobre o Palmeiras, o Torneio Rivadavia, que mesmo com esse nome foi a 3ª edição da Copa Rio Internacional, e a Copa Libertadores de 1998 ganha sobre o Barcelona de Guayaquil.
A maioria dos títulos relevantes do Atlético Mineiro são de caráter nacional, e o primeiro de todos foi o Torneio dos Campeões de 1937, competição que recentemente o clube tentou reconhecimento junto à CBF como Campeonato Brasileiro. Em 1971 e em 2021, o Galo foi campeão brasileiro. Em 2014 sobre o Cruzeiro e em 2021 sobre o Atlético Paranaense foi quando o bicampeonato da Copa do Brasil foi conquistado. Ainda no século passado, em 1978, o Atlético venceu a Copa dos Campeões do Brasil sobre o São Paulo. E por fim, em 2022, o clube venceu a Supercopa do Brasil sobre o Flamengo. Os títulos internacionais são a Copa Libertadores de 2013, ganha sobre o Olímpia, a Recopa Sul-Americana de 2014, ganha sobre o Lanús, e as duas Copas Conmebol de 92 e 97, curiosamente ganha sobre Olímpia e Lanús. A maioria dos 12 títulos relevantes do Internacional são conquistas internacionais, fazendo jus ao nome do clube. A primeira taça veio em 2006, quando ganhou a Copa Libertadores sobre o São Paulo, competição que voltaria a ganhar em 2010 sobre o Chivas do México. Ainda em 2006, o Inter foi campeão do mundo sobre o Barcelona, e em 2007 sobre o Pachuca do México, e em 2011 sobre o Independiente, o clube foi campeão da Recopa Sul-Americana. Em 2008 ganhou a Copa Sul-Americana, e em 2009 venceu a Copa Suruga Bank. Os títulos nacionais são 3 campeonatos brasileiros, vencidos em 75, 76 e 79, o torneio Heleno Nunes de 1984, que teve formato de pontos corridos, e a Copa do Brasil de 1992, ganha em final sobre o Fluminense. O Corinthians possui 15 títulos relevantes, com a maioria sendo conquistas nacionais. Só do Campeonato Brasileiro, o Timão possui 7 títulos, ganhos em 1990 sobre o São Paulo, em 98 sobre o Cruzeiro, em 99 sobre o Atlético Mineiro e em 2005, 2011, 2015 e 2017 já na era dos pontos corridos. As 3 Copas do Brasil foram ganhas em 1995 sobre o Grêmio, em 2002 sobre o Brasiliense e em 2009 sobre o Internacional. E a única Supercopa do Brasil foi ganha em 1991 sobre o Flamengo. São 4 conquistas internacionais, sendo 2 do Mundial de Clubes, ganhos em 2000 sobre o Vasco e em 2012 sobre o Chelsea. 2012 também foi quando ganhou a sua única Libertadores, em final contra o Boca Juniors. E para finalizar, em 2013, o Timão foi campeão da Recopa Sul-Americana sobre o São Paulo. O Grêmio também aparece com 15 títulos oficiais conquistados, a maioria absoluta da Copa do Brasil, competição que é pentacampeão. Os títulos foram ganhos em 1989, edição essa a primeira quando derrotou o Sport na final, em 94 sobre o Ceará, em 97 sobre o Flamengo, em 2001 sobre o Corinthians e em 2016 sobre o Atlético Mineiro. Em 1981 sobre o São Paulo e em 96 sobre a Portuguesa, o Grêmio foi campeão brasileiro. Em 1990, na primeira edição da Supercopa do Brasil, o tricolor foi campeão sobre o Vasco. As conquistas internacionais são 3 Libertadores, ganhas em 1983 sobre o Peñarol, 95 sobre o Atlético Nacional e em 2017 sobre o Lanús. As 2 Recopas Sul-Americanas foram ganhas em 96 e 2018, curiosamente sobre o mesmo Independiente da Argentina. O maior título do Grêmio é o Mundial Interclubes de 1983, ganho sobre o Hamburgo da Alemanha. E por fim, o outro título internacional do Grêmio é a Copa Sanva Bank, competição similar à Copa Suruga, que mesmo sendo citada e devidamente explicada no site do Grêmio, ainda gera alguns questionamentos sobre a sua oficialidade. Mas ela foi sim uma competição oficial, pois foi organizada em conjunto entre a CBF e a Federação Japonesa. O Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil, sendo também o único que venceu a competição por 2 anos seguidos. Os 6 títulos da Raposa foram ganhos em 1993 sobre o Grêmio, em 96 sobre o Palmeiras, em 2000 sobre o São Paulo, em 2003 e 2017 sobre o Flamengo e em 2018 sobre o Corinthians. Do Campeonato Brasileiro foram 4 conquistas, o primeiro em 1966, ainda na era Taça Brasil, quando derrotou o Santos de Pelé. Os demais em 2003, 2013 e 2014 foram já na era dos pontos corridos. São 7 títulos internacionais, os principais da Copa Libertadores, ganhos em 1976 sobre o River Plate e em 97 sobre o Sporting Cristal. Em 1991 sobre o River e em 1992 sobre o Racing, o Cruzeiro foi bicampeão da Supercopa. Em 1995 veio mais 2 títulos, a Copa Master da Supercopa sobre o Olímpia e a Copa Ouro sobre o São Paulo. E por fim, em 1998, o Cruzeiro conquistou a Recopa Sul-Americana sobre o seu melhor freguês, o River Plate.
O Santos possui 18 títulos relevantes dentre os times do Brasil, com metade sendo nacional e a outra metade internacional. Só do Campeonato Brasileiro, o Peixe é octacampeão, com a maioria sendo do Brasileiro unificado, tendo vencido 5 edições da Taça Brasil, ganho em 1968 o Roberto Gomes Pedrosa e em 2002 e 2004 o Campeonato Brasileiro como conhecemos atualmente. A única Copa do Brasil foi ganha em 2010 em final contra o Vitória da Bahia. As conquistas internacionais são 3 Libertadores, ganhas em 62 sobre o Peñarol, 63 sobre o Boca Juniors e em 2011 novamente sobre o Peñarol. Os 2 mundiais foram ganhos em 62 sobre o Benfica e em 63 sobre o Milan. Em 68, o Santos disputou a Supercopa dos Campeões Intercontinentais e, jogada no método de pontos corridos, o Peixe foi campeão, ganhando assim o direito de disputar a Recopa Intercontinental, onde mais uma vez se sobressaiu e conquistou o título sobre a Inter de Milão. Em 1998, sobre o Rosário Central, a Copa Conmebol foi conquistada e em 2012, sobre a Universidade de Chile, foi a última vez que a torcida do Santos gritou "é campeão" de um título relevante ao vencer a Recopa Sul-Americana. O São Paulo, mesmo com número de títulos inferior a Palmeiras e Flamengo, ainda é considerado por muitos como o maior clube do Brasil. Isso porque as 3 Libertadores e os 3 Mundiais pesam muito nessa balança, além também de liderar vários outros rankings e estatísticas históricas. A maioria dos títulos do tricolor são internacionais, com os nacionais sendo apenas do Campeonato Brasileiro, onde é hexacampeão. As 3 Libertadores foram ganhas em 92, 93 e 2005, e nos mesmos anos o clube foi também campeão do mundo. Em 1993 e 94, o clube foi bicampeão da Recopa Sul-Americana. Em 93 foi campeão da Supercopa Libertadores e em 94, com um time repleto de garotos, foi campeão da Copa Conmebol. Em 1996 venceu a Copa Master da Conmebol. E em 2012 foi quando o clube venceu uma competição relevante pela última vez, sendo ela a Copa Sul-Americana. O Flamengo, que nesse começo de 2023 teve a chance de ampliar sua coleção de títulos, mas devido ao início irregular acabou fracassando, aparece com 22 conquistas relevantes e a maioria são títulos nacionais. Só do Campeonato Brasileiro, o Mengão é octacampeão, tendo levado as edições de 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. Na Copa do Brasil são 4 títulos, ganhos em 1990 sobre o Goiás, em 2006 sobre o Vasco, em 2013 sobre o Atlético Paranaense e mais recentemente em 2022 sobre o Corinthians. Os 2 títulos da Supercopa do Brasil foram ganhos em 2020 e 2021. E o 15º título nacional do Mengo é a Copa dos Campeões Regionais de 2001, ganha sobre o São Paulo. Os internacionais são 3 Libertadores, ganhas em 1981 sobre o Cobreloa, 2019 sobre o River Plate e 2022 sobre o Atlético Paranaense, o Mundial Interclubes de 1981 ganho sobre o Liverpool, a Copa Ouro Conmebol de 96 ganha sobre o São Paulo, a Mercosul de 99 ganha sobre o Palmeiras e a Recopa Sul-Americana de 2020 ganha sobre o Independiente del Valle. E o Palmeiras vem se consolidando ainda mais como um dos maiores clubes do Brasil na atualidade, sendo o líder na somatória de títulos nacionais e internacionais, totalizando 23 taças. A maioria absoluta são nacionais, e só do Campeonato Brasileiro, o Verdão é 11 vezes campeão, isso considerando a unificação dos títulos. Em 1960 e 67, o clube foi campeão da Taça Brasil, e ainda em 67 venceu também o Roberto Gomes Pedrosa. Os demais títulos em 72, 73, 93, 94, 2016, 2018 e 2022 foram na era Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também possui 4 títulos da Copa do Brasil, ganhos em 1998 sobre o Cruzeiro, 2012 sobre o Coritiba, 2015 sobre o Santos e 2020 sobre o Grêmio. Em 2000 sobre o Sport, o clube venceu a primeira edição da Copa dos Campeões Regionais. E o título nacional mais recente foi a Supercopa do Brasil de 2023, ganha sobre o Flamengo. São 6 conquistas internacionais e para muitos palmeirenses, a mais emblemática de todas é a Copa Rio Internacional de 1951 ganha sobre a Juventus da Itália, que segundo dizem tem peso mundial. São 3 Libertadores, ganhas em 1999 sobre o Deportivo Cali, em 2020 sobre o Santos e em 2021 sobre o Flamengo. Em 1998 sobre o Cruzeiro, o Palmeiras ganhou a primeira edição da Copa Mercosul. E em 2022 o clube ainda venceu a Recopa Sul-Americana sobre o Atlético Paranaense. E ficou dessa forma a pirâmide dos clubes com mais títulos no futebol brasileiro, somando conquistas nacionais e internacionais oficiais.
Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.